Bom, gente, bom dia oficialmente. É mais uma mini live oferecida aí pela Rede Citypharma para vocês. Creio que os que estão aqui presentes hoje já me conhecem, mas se não lembra, eu sou a Giza, responsável pelo centro de treinamento da Citypharma. Muito bem-vindos, né? A nossa intenção é sempre capacitar e desenvolver, sejam os proprietários, os gestores, né? O pessoal de linha de frente. Tá importante, os assuntos a gente está sempre relembrando, né? A gente sempre aprende. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Vinícius. O Vinícius Salles é farmacêutico, que já se apresentou, né? Para alguns que já entraram aí. Ele é farmacêutico da Citypharma, está no Citypharma há 20 anos, dá aula para a gente aqui desses assuntos, né? Da parte técnica e dos assuntos de farmácia, né? Já há uns 10 anos, os treinamentos presenciais. É a primeira vez que ele está vindo no online. Bem-vindo ao online, Vinícius. Estamos aí no online. Estamos firmes e fortes. Eu vou passar a bola. A gente começa a ficar cansado do online, aí vem mais online. Mas é uma realidade, né? Faz parte, né? Não, com certeza. É uma realidade boa. Aí. Vinícius, está com você, a bola é sua. Eu vou ficar aqui no esquema. Se alguém passar alguma coisa aqui pelo chat, eu passo para você. Fica à vontade. Boa aula aí. Obrigado, Giza. Gente, bom dia para todo mundo. Eu acho que o maior desafio do online é fazer eu ficar parado. Porque quem já esteve, né, com a gente lá na sede sabe que eu não consigo ficar parado. Eu ando para um lado, ando para o outro e sou um pouquinho agitado. Então, assim, vai ser desafiador ficar aqui parado na frente do computador. E o nosso objetivo de hoje, né, para deixar aqui bem claro para todos o nosso bate-papo, nós temos 30 minutos, não é isso, Giza? Né? E falar 30 minutos, né, sobre uma doença que é tão séria, que a gente estuda tanto ela na faculdade, é um pouco desafiador. Então, assim, não estou aqui para poder querer passar toda essa mecânica da doença para vocês. Né? Eu acho que nosso principal desafio é tentar colocar coisas principais dessa doença no nosso dia a dia. Eu acho que esse é um rumo que a gente vai tentar tomar aqui hoje. E aí, sim, a gente tentar crescer um pouquinho mais e aprender sobre essa doença, né? Hoje, quem quiser abrir o microfone, falar, acrescentar, fica à vontade também, tá bom? Valeu. Tirar dúvida. E se eu falar alguma besteira aqui, já vi que tem farmacêutica aí presente, lá de Rio das Ostras, daquele mar bonito. Então, se eu falar besteira aqui, você me corrige daí, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Que eu tô na loja. Sim, tá como a Giza falou, né? Eu sou farmacêutico, fiz pós-graduação em gestão, trabalho na Citypharma, estou exatamente agora na Citypharma com a minha camisa aqui, trabalhando. E quem quiser falar comigo, quem quiser bater um papo sobre qualquer assunto, trocar ideia, eu acho que esse é o objetivo da nossa rede, acho que é por isso que a gente cresce, acho que é assim que a gente cresce, trocando ideias, trocando informações. Depois a Giza pode estar colocando meu celular, e eu estou na Citypharma 23, 27 e 29. Né? 23, 27 e 29. É só ligar para uma das 3 lojas, que eu estou rodando sempre em uma dessas três lojas. Inclusive, agora eu estou na 27. E comecei na Citypharma como entregador, né? Vim para o Rio, dali eu fui para o balcão, igual já contei no início aqui, e hoje sou farmacêutico, sou sócio e sou gerente. Um pouquinho de tudo. Né? E ajudo a Giza também, aí, a rede, nesse centro de treinamento já há algum tempinho. Essa aula que a gente vai estar trocando ideia hoje aqui era uma aula de 4 horas. E a gente tentou resumir ela em 30 minutos. Então, estou dando essa lapidada aí para a gente poder começar. Né? Hoje, a diabetes, ela atinge, só para a gente ter ideia, né? São os dados de 2021, ela atinge 537 milhões de pessoas no mundo. Né? Teve um crescimento de estima-se, né? Ainda não tem esses números apurados, de 16%. Né? Principalmente as pessoas em casa, as pessoas sem fazer atividade física, mais nervosas,
né? Acho que todo mundo passou por isso, a gente ficava meio ansioso com tudo que estava acontecendo, trancafiado. A gente acabou comendo mais, se entupindo de mais coisas não saudáveis, vamos dizer assim, né? E isso também, essa realidade não é uma realidade só nossa, é uma realidade do nosso cliente também. Então, assim, aqui no Brasil hoje tem praticamente 17 milhões da população tem a doença do diabetes. É a doença não transmissível, né? Mas que mais tem no mundo. Aqui no Brasil, se a gente falar em percentual, como a população brasileira é uma população muito grande, o percentual fica pequeno, fica na faixa de 7, 8% da população brasileira que tem a doença diabética. Mas quando a gente passa isso para o nosso dia a dia, com certeza, acredito eu aqui, no convívio da gente, no nosso ciclo familiar, vai ter alguém com diabetes. Você conhece alguém, você tem um familiar, e que às vezes essa pessoa também teve um problema ocasionado devido ao diabetes não tratado corretamente. Então, assim, dizer que uma pessoa que ela tem diabetes é o mesmo dizer que ela tem uma quantidade de açúcar acima do que seria normalmente esperado em seu sangue. Aqui nós temos não sei se todos... Opa, por que não está indo? Aí, o nosso corpo, né, o pâncreas, ele produz um hormônio chamado insulina, né, que aí facilita a entrada do açúcar nas células. Por isso que a alimentação, às vezes, é muito importante. Vou dar até um relato que aconteceu comigo. Eu tive uma pancreatite o ano passado, no meio dessa pandemia toda. Tive uma pancreatite, fiquei 3 dias internado. E o meu principal medo, meu principal temor era... Fiquei 3 dias no CTI, fiquei 10 dias internado. Agora que eu só corrigindo aqui. Então, meu maior temor era exatamente eu me tornar uma pessoa diabética. Isso tudo aconteceu por conta de excesso de gordura, excesso de comida, comida não proveitosa, barriguinha de porco, linguicinha, churrasquinho ali, cervejinha aqui. Então, mais alguns medicamentos que eu faço uso, me levou a ter essa pancreatite, que, graças a Deus, até agora não teve nenhum problema com a minha fabricação de insulina. Eu ainda não estou diabético, mas se eu continuasse com os hábitos que eu estava tendo, provavelmente eu não sei nem se eu estaria vivo, mas diabético, com certeza, eu estaria. Então, assim, por isso que é importante a gente alertar isso aos nossos clientes, né? E às vezes eu falo cliente, mas eu gosto também de chamar paciente, né? A gente estava até conversando isso, eu e a Giza, porque os nossos clientes, eles são nossos pacientes. E a partir do momento que eu falo como cliente, eu tenho essa... Às vezes eu sou meio doidinho, sabe? Quando eu falo cliente, eu não sei porquê, mas quando eu falo cliente, isso me vem dinheiro na cabeça. Não sei se com vocês é assim. Todo mundo que tem cliente envolve dinheiro. Quando eu falo paciente, eu já penso em cuidado, eu já penso em paciência, o que, claro, também, né? Nós somos farmácia, né? Não vou aqui, o Luiz Gustavo está aí, proprietário, sabe como é? Nós não somos entidades filantrópicas, né? A gente, todo mundo monta uma farmácia e espera se ganhar dinheiro para essa farmácia. Mas isso tudo a gente pode fazer com ética, profissionalismo e respeito. Principalmente respeito a quem? Respeito ao nosso paciente. Respeito a essas pessoas que entram e que escolhem comprar conosco. Então, assim, quando a gente muda essa visão e vê que aquela pessoa que está entrando na nossa loja é um paciente nosso com potencial de compra, a gente muda o nosso olhar. E aí a gente passa a tomar mais cuidado, né? Olha, o cliente está sempre vindo aqui, o cliente está sempre comprando engorda, o cliente está sempre comprando hipoclé, o cliente está sempre passando mal, está sempre relatando para a gente, né? Balcão de farmácia, não sei aqui, esqueci de perguntar quem trabalha no balcão de farmácia, mas quem está direto no balcão é um pouco psicólogo, é um pouco de tudo. E aí a gente vê que a pessoa desabafa com a gente, que a pessoa conversa com a gente. E aí, se a gente não tiver a paciência para poder ouvir, como que eu vou ajudar essa pessoa?
se eu não tiver a paciência para poder falar com ele, para poder conversar com ele, como é que eu vou saber se ele é um paciente diabético, se ele tem um histórico de diabetes na família? E aí eu passo, às vezes, a indicar coisas que são inapropriadas para aquele paciente, porque eu estou vendo só o cliente, eu não estou vendo o paciente. Então, nós que trabalhamos em farmácia, sabe, a gente precisa ter paciência, a gente precisa olhar para o nosso cliente, a gente precisa ouvir o nosso cliente. Se eu não tenho paciência para lidar com gente, olha, eu vou ser muito sincero para vocês, sabe? É melhor você procurar outra coisa para poder fazer. Sabe, eu tô desculpa até se eu estou sendo um pouco grosseiro, mas nós que trabalhamos em farmácia, nós que quando tudo fechou, tudo, nós ficamos abertos. Então, se nós que aqui estamos servindo a uma população, se a gente não tiver paciência para escutar, para ouvir e para orientar a esses pacientes, de nada vai eu saber tudo sobre diabetes se eu não colocar isso em prática no meu dia a dia. A gente sabe que o dia a dia ele é extremamente corrido, mas dá tempo, dá para fazer. Então, voltando aqui ao nosso primeiro slide, dentro, né, da gente existe um hormônio chamado insulina, que é produzido pelo nosso pâncreas. Quando isso não funciona da maneira correta, quando a chavezinha, igual está aí no slide, não entra na fechadura, opa, alguma coisa está errada. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o chamado diabetes, seja pela não produção do pâncreas, pela insulina, ou seja porque está produzindo uma substância que não está sendo útil para o meu corpo. E aí é isso que a gente vai estar vendo aqui nos diabetes, nos dois tipos de diabetes que existem, que é o tipo 1 e o tipo 2. Existe o pré-diabético também. Alguns estudos não consideram pessoas pré-diabéticas, não consideram pessoas pré-hipertensas, né? Para muitos livros, literaturas, ou é ou não é. Se você está com seu nível de glicose ali no limite, você abre o seu olho, porque ou você vai se tornar diabético ou não. Então, vai depender da sua escolha, tá? E diabetes tipo 1. Geralmente, este tipo de diabetes inicia na infância, né? Ou na adolescência e necessita ser tratado com insulina. São aquelas pessoas que fazem uso de insulina porque o pâncreas não produz a sua insulina. Tem muitos casos também que lá já na frente, quando o idoso quando o paciente já é idoso, o pâncreas para essa produção de insulina também, e aí ele também necessita ser, vamos dizer assim, da insulina. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês, se possível, quem quiser abrir a câmera e tudo mais. Vocês vendem insulina na farmácia de vocês, correto? Quem pode me responder aí? Cadê o Alessandro? Cadê Bora, o galera, vamos Fabrício? interagir aí. Quem vende insulina na farmácia? Vende? Ninguém vende insulina, gente? Mirelle, você vende... Oi? Vendemos insulina. Vendemos. E quando você vende insulina, quantas vezes você oferece a seringa? Geralmente eu pergunto ao paciente se ele já tem uma seringa em casa, mas eu ofereço sim, sempre faço a venda casada. Show de bola. Obrigado aí, parabéns, porque vou falar para vocês, aqui nas nossas lojas, às vezes as pessoas não oferecem a seringa. Né? As pessoas vêm aqui na farmácia, pegam a sua insulina pela farmácia popular, e poucos são os nossos balconistas e farmacêuticos que lembram de oferecer a insulina, a seringa. Né? Se não existe outra forma da pessoa aplicar a insulina, a não ser aquelas insulinas que já são em caneta, né? Que não tem por que eu oferecer. Mas essas insulinas que são fornecidas pelo farmácia popular precisa da seringa.
e às vezes eu não ofereço a seringa. E se vai precisar de seringa, vai precisar de um álcool, vai precisar de um algodão. Então, assim, aí a gente espera o cliente chegar em casa e, caramba, nossa, mãe, não tem a minha seringa. Fui lá, peguei a insulina e não tem a minha seringa. Pode ser que ele ligue para a sua loja para poder comprar a seringa. Ou pode ser que ele ligue para outro lugar. E aí, de repente, ele foi tão bem atendido nesse outro lugar, que da próxima vez que ele for pegar as insulinas dele, pode ser que ele prefira pegar lá, do que pegar com você. Então, assim, são cuidados que a gente não pode deixar passar despercebido. Diabetes do tipo 2 é o diabético mais... A Mirelle ia falar alguma coisa. Oi, Mirelle. Desculpa, pode falar. Os balconistas costumam perguntar se precisa, né, da seringa. Show de bola. Às vezes eles até ganham, né, impostos, igual aqui nas nossas lojas é uma área bem carente, então às vezes eles até não têm insulina, vêm aqui, só ganham a seringa e vêm só pegar a insulina. Isso acontece. Só que a gente só vai saber se a gente perguntar. Se a gente não perguntar, a gente não vai saber, né? Se ele tem, se ele não tem. Então assim, deixa eu voltar aqui. O diabetes tipo 2, que é o mais comum, ele corresponde a 90% de todos os casos, né? Surge, em geral, em adultos a partir de 30 e 40 anos, ou em crianças e adolescentes que apresentam excesso de peso. Outro fator muito complicado que surgiu aí na pandemia. As nossas crianças, elas estão ficando mais obesas, estão comendo mais besteira, e aí, consequentemente, essas doenças aparecem de forma antecipada em todas elas, né? O pâncreas, ele produz a insulina, mas existe uma resistência insulínica. Então, o nosso organismo não consegue absorver, e aí eleva a nossa glicose. Ah, Vinícius, mas eu preciso saber disso, como que eu vou falar isso com o meu paciente aqui na farmácia? Para que eu preciso saber disso? O que isso altera na minha vida? Como colocar isso no meu dia a dia? E aí? Como a gente coloca esses conhecimentos de diabetes tipo 1? O cliente veio aqui na farmácia pegar a medicação dele. Esse aqui é tipo 2. Esse aqui é tipo 1. Isso aí, de certa forma, é mais conhecimento para a gente. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor vai ser o nosso atendimento. Eu sabendo que aquele paciente é um paciente tipo 2 e que ele vai fazer uso de algumas medicações, alguns exemplos que nós daremos lá na frente. Por exemplo, eu não posso deixar faltar esse medicamento aqui. Eu preciso... Se eu estou entregando um medicamento para esse paciente que é diabético e, de repente, ele está ali me pedindo uma indicação de uma pastilha para a garganta, eu não posso pegar qualquer pastilha. Eu não posso pegar qualquer xarope. O paciente está vindo até a gente e ele está me dando uma informação através do medicamento que ele está comprando. Olha, eu estou aqui, você tem glifage? Ah, tem sim, é o XR? Ah, é o XR. Está lá, você pegou o glifage, entregou o glifage para ele. E aí ele fala assim, meu amigo, eu estou com uma dorzinha na garganta, você teria uma pastilha? Olha, senhor, eu tenho sim. Esse glifage aqui é para o senhor mesmo? Ah, não, esse glifage é para mim. Olha, então eu vou pegar essa pastilha aqui, porque essa pastilha aqui não contém açúcar. Então, assim, só tem que tomar cuidado com o xarope. O xarope, a base de um xarope é açúcar. Então, a gente precisa ter esses cuidados. Só que se eu não parar para observar, eu não vou saber. Se eu fizer tudo no automático, eu vou pegar, vou entregar um remédio de diabetes para ele, já estou entregando o neopiridin para ele na outra mão. Então, assim, a gente precisa olhar e se atentar ao que a gente está fazendo. Aí depois ele vai falar que aquele remédio que você forneceu a ele, caso seja um genérico, não vai fazer efeito. Claro que não vai. Você está botando remédio para diminuir o açúcar dele, está dando outro para poder aumentar o açúcar, então fica difícil. Então, assim, são esses alguns dos cuidados que a gente vai estar sempre falando aqui no nosso bate-papo. Por isso que eu preciso saber o que é, para saber como agir lá na frente.
A diabetes gestacional, isso aí acomete mais ou menos 7% das mulheres que ficam grávidas, né? Tem que tomar cuidado e, geralmente, elas, do jeito que elas aparecem, elas vão embora após a mulher ganhar o bebê. Então, pode ser que, às vezes, demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos. Por isso que eu sempre falo em tudo quanto é curso que a gente dá, que a gente conversa, que a gente faz esse bate-papo. Gestantes, pessoas que fazem quimioterapias, pessoas imunossupressivas, que tomam remédio para imunossupressão. Essas pessoas a gente precisa ter um cuidado maior em estar indicando alguma coisa, ou de preferência nem indicar. São pessoas que têm um contato muito próximo com o seu médico. Se a gestante chegar lá passando mal, cuidado, sabe? Muito cuidado. Pede ela orientação médica, pede ela para falar com o médico dela. O médico conhece, o médico está tendo história. De repente, é uma paciente que já está com a glicose ali no limite, que está fazendo uma dieta, que não está conseguindo controlar. Aí você indica qualquer outra coisa que vai fazer com que esse açúcar dela suba. Então, assim, precisamos ter um cuidado muito especial com as gestantes, né? Hiperglicemia. Hiperglicemia é sempre que a insulina produzida não for suficiente para colocar a glicose para dentro da célula, nós teremos um excesso de glicose no sangue. E aí a gente vai estar vendo sempre isso lá dentro da nossa cabine, né? Quem tem cabine de injetáveis. E a hipoglicemia é o contrário disso, é quando a gente tem pouca glicose dentro do sangue. Eu não sei se está corrido, Giza, tá tranquilo aí? Pessoal, tá todo mundo me acompanhando bem, gente? Não está corrido não, Vinícius. Ao contrário, está tranquilo. Tá tranquilo? Então, são tá 11h30, para você ficar ciente aí, tá? Fico preocupado. Beleza, então. Geralmente, o que a gente precisa tomar um cuidado aqui? A glicemia, né, ela nunca é igual durante o dia. Nunca. E depois que a gente come, com o intervalo da alimentação, esses valores, eles vão mudando. Em jejum, a gente pode verificar em jejum, pede-se um jejum de 8 a 12 horas. Por que eu estou falando isso? Eu queria que vocês prestassem atenção nesse slide aqui. Aqui nós temos os níveis, né, de glicose, que são considerados normais. Quando, acendeu aquela luzinha amarela ali, que alguns chamam de pré-diabético, que é onde está escrito aqui intolerância à glicose, e que em muitos casos a gente consegue estar revertendo, e os valores que são considerados já diabéticos. Por que eu peço a atenção de todos aqui nesse slide? Quem aqui tem cabine de injetáveis e que faz teste de glicose? Talvez alguém tenha, talvez não tenha, né? Mas aqui na nossa loja, por exemplo, nós temos, nas nossas 3 lojas, nós temos cabine e fazemos o teste de glicemia, teste de glicose, né? E aí, eu nunca posso afirmar alguma coisa se eu não sei o histórico daquele paciente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, acaba que a gente se torna portador de notícia ruim sem ter como afirmar essa notícia. Vinícius, como assim? A minha mãe, ela é diabética. E aí, uma vez, ela foi na farmácia, lá no Espírito Santo, na minha cidade, fez um teste, e aí a glicose dela deu alta. Lá atrás, no início, antes dela descobrir a doença. E a glicose dela deu alta. O atendente da farmácia que havia feito o teste nela, falou assim para ela: dona Fátima, sua glicose está muito alta, a senhora é diabética, e se a senhora não tomar cuidado, a senhora vai ficar cega, a senhora pode perder os dedos do pé, a senhora precisa se cuidar, não sei o quê. Botou tanta caraminhola na cabeça da minha mãe, não falou nenhuma mentira, né? Mas a minha mãe saiu de lá totalmente assustada, desorientada, com medo e assustada com a doença. Então, eu falei com a minha mãe, mãe, fica calma, né? Vamos fazer os exames, vai procurar um endocrinologista, que é o especialista que cuida dessa parte, dessas doenças,
e vamos ver o que está acontecendo. A minha mãe, ela estava lá atrás, nesse início aqui, onde a glicose dela tinha dado 126. Ela estava ainda nessa intolerância à glicose, que com a mudança de hábito de vida dela, ela conseguiu normalizar a glicose dela. Porém, depois, devido a N fatores, e um deles estresse também, ela não conseguiu mais manter a glicose dela nos níveis normais, e aí sim, ela se tornou uma pessoa diabética. E isso não quer dizer que eu dentro da cabine ali, o cara falou coisa mentira, falou coisa errada. Não, de repente ele já alertou, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque numa dessas a gente assusta o cliente, numa dessas a gente dá uma informação errada. Vai que minha mãe tinha acabado de almoçar. A pessoa acabou de almoçar e fizer um teste de glicose, a glicose dela vai dar acima de 125. Por quê? Porque até 2 horas depois, até 140 é considerado normal. Então, assim, porque eu tive uma ingestão de alimentos. E aí, até 2 horas, ela tem que dar abaixo de 140. Então, mas 140 não é acima do limite? Olha só como é que são as coisas. Então, por isso que quando você entrar dentro de uma cabine, né, para poder cuidar de um paciente seu na farmácia, você precisa conversar com ele. Né? Igual você está, vamos supor que se eu fosse aferir uma pressão. O cara veio de bicicleta, saiu de Campo Grande até lá na farmácia do Luiz Gustavo. Né? Andou aí 10 quilômetros de bicicleta nesse sol quente. O cara vai chegar na farmácia, se eu for aferir a pressão dele vai dar uma pressão diferente. Só que se eu não perguntar, eu não tenho como saber. E aí, eu preciso sentar ele. Você está vindo de onde? Não, eu fiz uma caminhada agora, não andei quase nada, vim aqui do lado, moro aqui do lado, vim de carro, beleza. Vamos sentar, vamos aferir a pressão. Ah, o senhor está vindo, estou vindo de bicicleta, estou vindo de longe, não sei o quê, tal. Tá, se eu senta aqui um pouquinho, vou te dar um copo d'água, você senta, toma um copinho de água, vou ligar o ventilador aqui, se eu me espera aqui 10 minutinhos, que eu já volto para aferir a pressão do senhor. A mesma coisa a glicose. Ah, entrou na cabine para fazer um teste, o senhor está quanto tempo em jejum? O senhor se alimentou agora? Qual foi a sua última refeição? Que horário foi? Então, assim, a gente precisa dessas informações para quando sair o resultado, eu possa dar a informação correta ao meu cliente ou ao meu paciente, né? Eu não posso pegar um número, sabe? Eu costumo dizer que os números não mentem, mas o que está por trás dele mente. Se eu não souber a história, se eu não souber o que aconteceu para gerar aquele número, eu não posso confiar exatamente no número. Né? Porque aí sim o número vai estar mentindo. Eu acabo de comer uma feijoada e vou aferir a minha glicose, ela vai estar alta. Né? Então, assim, a gente precisa ter esses números que aqui estão como um parâmetro, mas eu preciso também, sempre que eu entrar dentro de uma cabine, seja para aferir uma pressão, seja para aplicar uma injeção, como é que eu vou aplicar uma injeção de Voltaren, por exemplo, num paciente que eu não olho a pressão dele antes, uma beta-30, né? uma injeção dessa que é corticoide puro, que não é recomendado para pacientes hipertensos. Como é que eu aplico uma injeção dessa sem aferir a sua pressão antes? Não posso. Se eu tiver com a pressão alta, eu não posso aferir. Então, assim, eu não posso aplicar, desculpa. Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter e que eu não posso olhar para essa pessoa que nos procurou como simplesmente um cliente. Ele é meu paciente, ele precisa da minha paciência, ele precisa da minha orientação, ele precisa da minha ajuda. E quanto mais eu fizer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que mais retorno nós teremos. Como se usa a insulina, né? Através de injeção subcutânea. A insulina, ela pode ser injetada na região abdominal, nas coxas, no braço, nas nádegas, e é muito importante que a gente explique isso ao paciente desse rodízio. Né? Às vezes o paciente chega na loja, a barriguinha dele já está ali toda roxinha. Né? Então, assim, por quê? Porque ele se auto-aplica, aí aplica sempre no mesmo lugar. Aí tem gente que fica usando sempre a mesma seringa. A agulha da seringa é igual faca.
né? A faca a gente consegue amolar conforme a gente vai usando, mas a agulha da seringa a gente não consegue amolar. E aí vai perdendo o corte e vai causando cada vez mais dor. E quando dói cada vez mais, que causa dor, eu vou criando uma resistência àquilo. Então, não vou aplicar, não. Não, isso dói demais. Não quero fazer isso, não. Então, assim, é difícil. E aí a gente precisa sempre estar orientando, olha, vai trocando, vai fazendo um rodízio, vai colocando, aplicou num braço, amanhã aplica no outro, aplica de um lado da barriguinha, aplica do outro lado. A gente precisa conversar com o nosso cliente e orientar eles. Sabe, eu vou falar uma coisa que eu falo muito aqui nas nossas lojas. A concorrência hoje, ela está muito desleal, sabe? Os preços, eles estão cada vez mais competitivos e as farmácias aí são muito agressivas. Tem farmácia que vende remédio, às vezes, no preço que a gente compra. Se tiver algum comprador, proprietário aqui, vai entender do que eu estou falando. Então, se eu não estou conseguindo competir com essas pessoas nesse sentido de preço, eu preciso ir aonde eles não vão. Eu preciso ir aonde? Eu preciso ir no cuidado. Eu preciso parar de olhar para o meu cliente e passar a olhar também para o meu paciente. Eu preciso cuidar dessa pessoa. Sabe, às vezes a gente chega na farmácia e a gente vê aí fulano sempre, os clientes sempre procurando por fulano. Cadê o seu Antônio? Cadê o seu Antônio? Seu Antônio não está aqui hoje. Né? E tem gente que volta da porta da loja. Eu não sei se isso já acontece com vocês, como nós somos farmácias de bairro, né? Isso é muito comum. Às vezes a pessoa fala assim, cadê o seu Antônio? Tem o seu Antônio aqui. E aí, o seu Antônio não está, fala, o seu Antônio não está hoje, não. Tá, eu volto amanhã. E aí eu fiquei me perguntando durante muito tempo por que as pessoas tanto procuravam o seu Antônio e não procuravam por mim. E aí eu passei a ver que o seu Antônio, ele tem um atendimento diferenciado. Ele não está preocupado simplesmente com a sua comissão, em vender para aquele cliente. Ele cativa o cliente. Ele cativa como? Ele cativa nesse sentido aqui, de dar as informações, de dar as orientações, de passar o correto, de ajudar aquele cliente a fazer com que o seu tratamento seja bem feito. Sabe, quem tem farmácia popular hoje, né, tem a faca e o queijo na mão, vamos dizer assim, né, porque não está aberto, não temos previsão de quando abrirá, mas por que eu digo que a gente tem a faca e o queijo na mão? Porque o cliente vem até a nossa loja, ele vem com a receitinha dele ali, e muitas das vezes eu não sei o que fazer. Muitas das vezes eu simplesmente pego aquela medicação e entrego. E na confiança que o meu belo sorriso vai fazer com que ele volte. Né? Vamos trabalhar esse cliente, olha, toda vez que o senhor vier aqui, eu vou aferir a pressão do senhor e não vou cobrar. A glicose é mais complicado não cobrar, né? Exige, tem custos, né? Tem o aparelho, tem a fita, tem a lanceta, tem o álcool, então exige um custo, tem um custo maior, então é difícil não cobrar. Mas, olha, toda vez que o senhor vier pegar o seu remédio para diabetes aqui, o senhor não quer verificar a sua glicose? Quanto tempo o senhor não verifica? Sabe, é conversar, é dar atenção, é dar carinho, porque, claro que o preço ele é importante, pelo amor de Deus, não estou aqui questionando isso. Eu só estou falando que se está difícil competir por um outro lado, nós temos um lado que hoje, essas farmácias consideradas grandes, porque grandes somos todos nós, mas essas farmácias que aí muitos falam, essas farmácias maiores, elas não estão abrindo esse leque. E se a gente que está aqui não abrir, na hora que eles abrirem, é aí que vai ficar cada vez mais difícil a nossa competição. Aqui tem alguns exemplos de medicamentos, né, usados para antidiabéticos orais ou hipoglicemiantes. Né, o que eles fazem? Eles ajudam a manter o controle glicêmico do diabetes tipo 2, já que o tipo 1 é a insulina. Né, e que ainda tem alguma produção própria de insulina, mas alguns medicamentos também podem ser usados para auxiliar no tratamento do tipo 1, até porque alguns dos medicamentos usados para diabetes, eles ajudam a emagrecer. Não sei se já aconteceu com vocês, de ter pessoas que
que usam medicamentos para diabetes com a única finalidade de emagrecer. Né? Temos aí até alguns exemplos de injetáveis que emagrece rápido, a Victoza, por exemplo, em comprimidos, o Forxiga é um medicamento que muita gente usa, que não é diabetes, olha o perigo disso, que usa para poder ajudar no emagrecimento. Às vezes até com orientação médica. Né? As medicações não são iguais à insulina e são geralmente utilizadas em conjunto com orientações relativas à alimentação e à atividade física. A medicação do tratamento do diabetes, só tomar a medicação não adianta. A minha cunhada faleceu por conta de decorrências do diabetes, porque ela tomava a sua medicação e achava que isso era suficiente. E não é. E isso a gente precisou orientar também o nosso paciente. O paciente está fazendo uso direitinho da medicação. O paciente, a glicose dele não está normalizada, a gente precisa conversar com ele, como saber dele como está a sua alimentação. Ah, Vinícius, mas isso aí é papel do nutricionista. Isso aí é papel do endocrinologista, não é papel nosso. Olha, gente, eu acho que a gente pode ajudar. Sabe? Claro que não é, vamos dizer assim, a nossa especialidade, mas ajudar, abrir os olhos desse paciente para que ele procure um especialista e que às vezes ele nem sabe quem é esse especialista que ele deve procurar. Se a gente ajudar a orientar, eu acho que a gente já está abrindo os olhos dele. Eu acho que o nosso papel aqui, no balcão, no nosso dia a dia, é abrir os olhos do nosso paciente para que ele consiga suprir as suas necessidades e aí sim ter a sua glicose devidamente controlada. Quer ver uma coisa que acontece muito? O paciente veio buscar sua medicação. Aí, no meio da conversa, olha, senhor, não está no dia do senhor pegar a medicação, não. Ah, não está, não? Não, não está, senhor. É só daqui a 2 dias. Ah, mas meu remédio acabou. E aí, muitas das vezes, a conversa se encerra por aí. Ah, meu remédio acabou. Ah, tá, volta daqui a 2 dias. Mas, gente, acabou por quê? Se quem dispensou da maneira correta para que o medicamento dê até a data do retorno dele. Por que esse remédio acabou? Não era para ter acabado. Alguma coisa aconteceu. Senhor, como é que você está tomando essa medicação sua? Ah, não, estou tomando assim, assim, assado. Deixa eu dar uma olhadinha na receita. Não, senhora, olha só. Só está tomando um comprimido a mais. Não pode. Tem que seguir o que está na receita. Por isso que acabou. Ou então, o remédio sobrou. Ah, não, tem sobrado muito remédio. Precisamos investigar, precisamos saber por que está sobrando. Ó, sua glicose não está baixando, você não está conseguindo controlar sua glicose, você não está tomando conforme o médico passou. Por isso que não está controlando a sua glicose, por isso que está sobrando medicação. Só que, se a gente entrar no automático, se a gente entrar na correria do dia a dia, o meu paciente vai ser sempre meu cliente. E eu nunca vou ter o meu cliente como meu paciente. E aí a gente se iguala a um monte de farmácia que tem por aí. Conheço de diabetes, mas pouco cuido do diabético. A gente precisa conhecer da doença para poder melhor cuidar do diabético. Aqui tem uma classe, né? As sulfonilureias, são os medicamentos que estimulam o pâncreas a liberar mais insulina. Só funciona no tipo 2. Sua eficácia no tipo 2 é temporária. Funcionam bem no início, mas com o passar dos anos, os pacientes também perdem a capacidade. São os diabéticos mais antigos em uso. Você quer ver um efeito colateral que está escrito aqui, ó? Pode provocar hipoglicemia, né? Não sei se vocês já ouviram um relato do paciente que começa a tomar glibenclamida. A glibenclamida é uma sulfonilureia que causa essa hipoglicemia e, às vezes, a pessoa passa mal na rua. Então, a pessoa está começando um tratamento, a pessoa precisa dessa informação, não quer dizer que vai acontecer com ela, mas ela precisa
ficar atenta. Às vezes, gente, um médico de posto de saúde, né, a gente culpa tanto os médicos, acha que tem que ser função deles, mas às vezes ele está atendendo você, ou está atendendo um paciente, e tem mais 300 para ele poder atender. Então, assim, a gente precisa saber, principalmente a glibenclamida, guardem isso, que é um medicamento de farmácia popular, um medicamento que sai muito. Eles causam, em alguns pacientes, uma hipoglicemia muito grande. E aí, a pessoa, às vezes, não consegue controlar isso, não relata isso para o médico, simplesmente para de tomar. Isso aí não pode acontecer. Tá aqui o exemplo dela, né? E em alguns casos também podem provocar reações alérgicas, né? Quem tem sensibilidade a sulfa. A pessoa não pode tomar Bactrim. A pessoa tem alergia a Bactrim. Provavelmente ela vai ter também alergia a clopramida, glibenclamida, a essas medicações. A metformina, ela é hoje, né, o medicamento mais prescrito, mais utilizado para pacientes diabéticos, né? Se a gente for olhar até os medicamentos mais novos, né, esses medicamentos inovadores, muitos deles são associações, e nessas associações contém a metformina. Ela melhora a ação da insulina, principalmente no fígado, onde reduz a liberação de glicose para o sangue. Ela pode reduzir os triglicerídeos e promover uma discreta perda de peso em pessoas sobrepeso. Então, ela é um medicamento que, além de ajudar na glicose, ainda ajuda na perda de peso. Como não depende do funcionamento do pâncreas, pode ser usada tanto no tipo 2 quanto no tipo 1. Né? No tipo 1, ela é muito utilizada para pacientes que contêm excesso de peso. Pode reduzir a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, tanto quanto a sulfanoréis, que nós acabamos de falar atrás. Porém, ela tem menos efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais que as pessoas mais relatam é a queimação no estômago, né? Muitas pessoas relatam essa queimação no estômago, um gosto ruim na boca, a pessoa fala, parece que eu comi guarda-chuva, né? Acho que ninguém nunca comeu guarda-chuva, mas fala que está com gosto de guarda-chuva na boca, esse gosto metálico, né? E muitas pessoas relatam diarreia e gases. Isso aí, eu tenho a minha tia lá, que é uma máquina, por conta da metformina. E o que pode ser ajudado a diminuir esse efeito é ela tomar metformina em conjunto da refeição. Né? Eu tomo após. Não, está se alimentando, toma e continua se alimentando. Mas tudo isso a gente só consegue saber se a gente parar para poder ouvir, se a gente parar para poder fazer. Aqui nós temos uma reflexão, né, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: 50%, né, das pessoas têm aderência à medicação, não tem aderência à medicação prolongada. Ou seja, a metade, quando vai fazer um uso de uma medicação que é um uso contínuo, a metade dessas pessoas não aderem. 25% não fazem uso quando é assintomático. Quando a diabetes ainda está ali, que eu não estou sentindo nada, que não me causa nada, não fazem uso. 80% dos pacientes que utilizam insulina utilizam de forma inaceitável. Olha bem essa informação e vê se a gente, de repente, não consegue contribuir para melhorar isso. 58% usam doses erradas de insulina. Imagina aquele senhorzinho que está ali de óculos, que não consegue enxergar, que mal está conseguindo enxergar o controle remoto dele, se ele vai conseguir marcar na seringa, naquela seringa, que às vezes tem tudo apagado, essas ganham do governo, né, se vai conseguir. 75% da população não seguem a dieta. Então, assim, são alguns fatores que eu coloquei aqui, e se você não pode mudar, né, o seu destino, muda a sua escolha, né? Muda a sua atitude, que fica de lembrança para a gente aqui, de relato, porque não adianta eu saber da doença, não adianta eu estudar da doença, se eu não colocar ela
da melhor maneira para o meu paciente. O paciente diabético hoje ele precisa de cuidado. Eu preciso ter na minha farmácia um espacinho para ele. Eu preciso facilitar a vida dele antes de procurar alguma coisa no autosserviço. Eu preciso olhar com ele com outros olhares. Se a metformina hoje é um dos medicamentos mais vendidos e prescritos que saem dentro da minha loja, é porque está vindo gente buscar. E o que eu estou fazendo com essas pessoas? Como eu estou cuidando delas? Ou simplesmente eu sou um dispensador de medicamento? Então, fica aí, né? Eu acho que era isso que a gente queria falar. Se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser tirar uma dúvida, fazer alguma pergunta, a hora é essa, tá? Desculpa aí, acho que eu passei um pouquinho, né, Giza? Passou, mas sempre com tantas informações aí importantes, sempre se passado um preocupando pouquinho, é porque eu acabo me empolgando. Eu acho que o nosso dia a dia ele é maravilhoso. Eu não consigo ficar preso no que está ali. Esses slides a gente pode mandar, todo mundo vai ler, mas eu acho que a gente precisa colocar essa teoria no nosso dia a dia. Né? Conscientização também. Valeu, muito obrigado, muito gratificante. E uma coisa que eu aprendi que eu não sabia, né, que eu faço aplicação de injetáveis, que não, tem que aferir a pressão, né, antes de aplicar essa injeção que você solicitou. Que bom, Alessandro, é isso aí. É sempre bom a gente aferir. Pessoal, a gente aplica um Voltaren, uma injeção de diclofenaco de sódio, o sódio aumenta a pressão, e aí a pessoa começa a passar mal na nossa frente ali, Deus me livre, ninguém vai querer passar por isso, né? Show de bola, muito bom. Valeu. Mais alguém? Bom, pessoal, então, Vinícius, super, mega obrigada. Primeira de muitas online que virão por aí. Pessoal, espalha aí para a galera das suas lojas. Hoje de tarde ele vai repetir esse assunto. A turma da tarde está mais cheia até, porque agora está de manhã. Normalmente de manhã são menos pessoas mesmo assistindo. Então, espalha aí para a galera. Quem não assistiu aí da loja de vocês para assistir à tarde, às 3 da tarde, tá bom? Vinícius, mais uma vez, obrigada. E obrigada a todos aí pelo tempo dispensado. Excelente dia de trabalho, hein, galera? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Fiquem com Deus aí. Bom trabalho para todos. Vamos lá. Valeu, obrigado.